Explosão populacional, falta de moradia e de fiscalização. Invasões e condomínios irregulares por todos os cantos. Na reportagem especial, Luiz Rodney e Rita Yoshimine mostram que a ocupação irregular do solo não para de crescer. Um mar de casas, um emaranhado de barracos e ruas tortas. Arranha-céus cada vez mais altos. Novos setores a caminho. Residências em áreas comerciais. Para onde vai o horizonte do qual tanto nos orgulhamos? Onde foi parar o planejamento? A comparação década a década preocupa. 4 anos após a inauguração da capital, a mancha urbana começa a tomar forma no plano piloto e algumas satélites. E já surgem algumas invasões. O crescimento se espalha. Começa a doação de casas e lotes. Aparece o primeiro condomínio irregular. E mais invasões continuam. Novas áreas habitacionais e mais condomínios. Explode o número de invasões. As cidades vão se encontrando. Surgem mais assentamentos. E na última década, outros condomínios. O lago está cercado. Oi, não, boa tarde. Boa tarde, dona Helena, tudo bem? Essa aqui é a sua casa, então? Entre os anos 80 e 90, mais de 100 mil lotes foram doados pelo governo. Helena ganhou um deles, na Ceilândia. Se não fosse ganhar do lote, eu não comprava nunca. Eu tinha voltado lá pro Piauí. A facilidade atraiu gente de fora. Quando a distribuição de lotes foi suspensa, muitos ainda não tinham casa. Algumas invasões surgiram nessa época. A maior delas, o Itapuã. Isso aqui não tem dono, o dono daqui é quem chegar e quem invadir para morar. As tentativas de desocupação fracassaram. Se tirar 10 vezes, eu volto 10 vezes. E eles voltavam mesmo. Tanto que em 2005 o governo cedeu e transformou a invasão em cidade. Depois teve que dar toda a infraestrutura, asfalto, luz. Hoje são mais de 100 mil moradores. Se você não tem uma fiscalização muito rígida da ocupação, e se você tem um problema fundiário, como é o caso, né, do Distrito Federal, você vai ver surgir, né, essas novas ocupações. Já a classe média recorria aos condomínios. Nós nos organizamos, contratamos técnicos e fizemos os estudos urbanísticos e ambientais. Tudo foi feito com taxa extra. O GDF não gastou um centavo. Há condomínios a perder de vista. Em terra pública, particular, atualmente 513, onde moram mais de 500 mil de pessoas, que reclamam da demora na regularização. Você não tem a escritura do imóvel para fazer o quê? Uma reforma, para fazer o próprio imóvel e até mesmo para vender. Com tanta falta de planejamento, como fica o futuro? O atual Plano Diretor de Ordenamento Territorial, PDOT, que define as regras da ocupação do solo, é questionado na Justiça. Enquanto isso, o crescimento desordenado pressiona o meio ambiente. Mais de 70% da cobertura vegetal do Distrito Federal foi perdida. Faz com que esse solo que ficou exposto, a terra desça para os córregos, tem uma baixa oferta de água em cima desses locais. Então, cada vez mais você tem um problema. Para esse promotor, o eleitor tem que ficar de olho na proposta dos candidatos, porque o desafio para os novos governantes é grande. O próximo governante do Distrito Federal tem que continuar se preocupando com o aspecto da fiscalização, até de uma forma mais intensa, e também deve continuar o processo de regularização. Lembrando que regularização passa pela noção da dominialidade, ou seja, quem é o dono da terra, e pelos aspectos urbanísticos e ambientais. Sem esses 3 elementos, a regularização não pode ser feita. O transporte público será o nosso assunto de amanhã.